Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudaremos os capítulos 7 a 9 de Daniel. Já quero te convidar a curtir esse vídeo, no final compartilhar, usar a hashtag Bíblia Todo Dia e também acessar o site pastoredilson.com, onde você pode se associar ao Maximize e se tornar um parceiro desse nosso projeto. Aqui, para um leitor desatento, nós podemos achar que o livro de Daniel apenas cobre a história pessoal desse importante profeta. Mas antes de falar dos capítulos 7 a 9 propriamente, eu quero discutir um pouco a estrutura geral do livro. E aí você vai entender que nós estamos aqui começando uma outra sessão nova deste livro. No primeiro capítulo, nós vimos a integridade de Daniel e como ele não cedeu à pressão de perder a sua identidade de judeu e deixar de seguir a lei de Deus. Esse capítulo, como a maioria do Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. Já nos capítulos 2 a 7, curiosamente, nós vemos o livro escrito em aramaico, uma língua falada por muitos povos antigos, mas não falada pelos judeus. E esse trecho, justamente, traz histórias sobre os reis gentios, sobre os não judeus. E também traz as visões que não estavam restritas apenas aos judeus, mas falavam do futuro, dos povos e dos reinos que surgiriam durante e principalmente após os dias de Daniel. O capítulo 2 e o capítulo 7 falam de visões de Nabucodonosor e de Daniel, ambas descrevendo os reinos desta terra. O curioso é que enquanto Nabucodonosor, como um ímpio, vê esses reinos como partes de uma bela estátua, Daniel, como judeu, vê como animais ferozes e horríveis, que inclusive iriam guerrear contra os santos. A Bíblia pode fazer um paralelo também dos 10 dedos da estátua que o rei Nabucodonosor enxerga com os 10 chifres do quarto animal que aparece na visão do profeta Daniel. Em Daniel, no capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz: "Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres." O mais interessante ainda de se observar é que, após esses reinos, enquanto Nabucodonosor viu apenas uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, que caía do céu e destruía aquela estátua, o profeta Daniel vê com muito mais clareza esse reino do alto, o reino de Deus, que viria para julgar a terra e para estabelecer um reino definitivo em nosso meio. A Bíblia diz nos versículos 9 a 11 de Daniel 7, "Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo." Após esse julgamento, que traz muita simbologia, que vai ser melhor explicada lá no livro de Apocalipse, o profeta Daniel consegue contemplar a vinda de Jesus Cristo para estabelecer o seu reino aqui sobre a terra. A Bíblia diz nos versículos 13 a 14, "Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não se acabará e o seu reino jamais será destruído." Do capítulo 8 em diante, o livro está escrito novamente em hebraico. Em Daniel 8, Daniel tem uma visão de um carneiro e um bode,
que representavam respectivamente os impérios persa e grego. Já mais na frente, no capítulo 9, nós vemos que Daniel percebe, através do estudo do livro de Jeremias e das profecias dele, que o cativeiro na Babilônia seria um período de 70 anos e o período estava próximo de se cumprir. E então ele faz uma oração de uma forma intensa, se apresenta como intercessor do povo e confessa o pecado da nação. A Bíblia diz no capítulo 9, versículos 5 a 6, nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falavam em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Daniel, como um líder do povo judeu exilado naquele momento, reconhece o erro que tantos profetas pediram, como nós já vimos em vídeos anteriores, que os reis de Israel e de Judá reconhecessem. Do capítulo 9, versículos 7 a 10, nós vemos uma descrição desse reconhecimento. E alguns trechos eu quero citar para você. Ele diz: nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa de nossa infidelidade para contigo. Ele apela no final para a misericórdia de Deus e o que vai vir em seguida para o profeta Daniel, na última sessão do livro, é não apenas uma resposta sobre o fim do cativeiro da Babilônia, mas sobre o futuro da história da humanidade, de momentos que nem sequer nós que estamos assistindo esse vídeo participamos ou presenciamos ainda. Você quer descobrir mais a respeito dessa profecia? Então aguarda a gente no próximo vídeo, onde vamos falar dos capítulos 10 a 12 de Daniel. Mas deixa as tuas dúvidas aqui, teus comentários e até lá!